Como viver em um mundo sem esperança? Eu faço essa pergunta para você porque nós estamos nos aproximando aí do Natal, do Ano Novo, e eu quero que você pense bastante na pergunta: como viver em um mundo sem esperança? Eu sei das coisas que vocês que me acompanham aqui há bastante tempo estão sentindo, porque são as coisas que eu sinto também. Esse negócio de a voz do povo é a voz de Deus, essa é a maior balela que alguém poderia falar. Desde a época de Cristo, o povo só grita Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aqueles que tentavam gritar o nome de Jesus Cristo, naquela ocasião, eram xingados, cuspidos, espancados, e depois eles iam ver quem é que estava gritando o nome de Jesus Cristo para ir na casa dessas pessoas, não só fazer mal às pessoas que gritavam o nome de Cristo, mas a toda a sua família, destruir completamente. Então, a humanidade vive dessa forma desde sempre. Talvez o meu maior erro aqui foi achar que eu pudesse mudar alguma coisa disso tudo. Porque a humanidade sempre foi assim, cara, e sempre vai ser. Muita gente neste ano perdeu seus entes queridos. Muita gente está desempregada. E qual é a perspectiva de futuro? O que é que sobrou desse país? Você vê a classe política mais corrupta que já existiu, que nos rouba desde a época de Pedro Álvares Cabral, né, voltando ao poder. Você vê um bandido canalha como Lula sendo recebido já em outros países como estadista. Você vê Jair Bolsonaro, que para nós era a luz no fim do túnel, que se provou ser um trem, junto com Arthur Lira, junto com Fernando Bezerra, junto com a nata da canalice, como se não bastasse ter feito tudo que o PT fez, mas isso aí eu já repito todos os dias aqui, certo? Você vê a própria religião sendo vilipendiada. Agora, não só por aqueles vagabundos do Porta dos Fundos, desses canais imundos aí e tal, mas agora pelos próprios pastores e aqueles que se dizem pastores, alguns que se dizem padres. Aí você vê a religião sendo vilipendiada. O que tem de crente canalha falando em nome de Jesus Cristo para defender as maiores imundícies, gente imunda como Malafaia, como Edir Macedo, como o pastor Valdomiro, vendilhões da fé e que fazem tudo com os dedinhos para cima, dizendo em nome de Jesus. Jesus Cristo ele virou uma moeda de troca, virou um capital político. Quando você fala lá um versículo da Bíblia perto de um crente idiota, ele já acha que você foi iluminado pelo Espírito Santo. É muito fácil enganar um povo sem estudo. O que tem de pastor vagabundo, salafrário aí que se mete a falar em línguas, oxalamalaia, calapilolha e tal. Então eu te faço a pergunta novamente: como viver em um mundo sem esperança? E aí eu devolvo uma outra pergunta para você. Quando foi que esse mundo teve alguma esperança? Quando foi na história deste mundo inteiro que ele teve alguma, qualquer que seja, alguma esperança? É assim, cara. A humanidade caminha de guerra em guerra, de desgraça em desgraça, de epidemia em epidemia, de idolatria em idolatria, sem parar desde sempre. Desde sempre. Quando foi que a raça humana teve alguma esperança que não fosse a própria destruição? Quando foi que existiu alguma esperança, sendo que você, ao nascer, a única certeza que você tem mesmo é da sua própria morte? Se das pessoas que você tem ao seu redor, e essas pessoas você ama, e você preza por elas, e você gosta delas, tal, você tem duas opções: ou você morre primeiro, e tem a sorte de não ver os seus entes amados, né, virarem pó, ou eles morrem antes de você e você passa pelo tormento de ver um ente querido partir e te deixar ainda mais sozinho, em um mundo cada vez mais sozinho. Uma parte da Bíblia, em 2 Coríntios, né, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O que ele quer dizer com isso, cara? Né? Ele se alegra de estar fraco. Paulo passou por todo tipo de perseguição que uma pessoa pode imaginar. Todo tipo de perseguição, todo tipo de injustiça, apanhava, tal, e teve uma morte horrenda. Então, ele fala: eu me alegro nas fraquezas. Eu me alegro nos insultos que eu recebo, nas necessidades, porque era muito, passava fome, não tinha onde se cobrir no inverno, não tinha como se proteger do frio, nas necessidades, nas perseguições, porque é uma pessoa mais perseguida do que Paulo, nas angústias, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. O que ele quer dizer com isso? Porque quando ele está cada vez mais fraco, quando ele entende que ele não é o Senhor das coisas, que o destino não está nem nas mãos dele mesmo, é nesse momento onde não sobra mais nada, onde você está no fundo do poço, é neste momento em que você pode confiar e depender de Deus. Porque nós somos muito autossuficientes. Eu faço, eu consigo, eu vou, eu venço, eu mudo o destino desse país, eu faço as pessoas acordar da idolatria. Não faz nada, cara. Você não faz nada, cara. Você não faz nada. E é nesses momentos onde você está fraco, onde você é insultado, onde você precisa de todas as coisas, onde você é perseguido, onde você está angustiado, onde você é fraco. É nesse momento que você pode aprender a confiar em Deus. A entregar na mão do Senhor e falar assim: Senhor, esse mundo nunca teve esperança mesmo. A humanidade nunca teve esperança nela. Eu mesmo não tenho nenhuma esperança em mim. E eu não tenho nenhuma esperança também nas coisas que eu posso ver, sentir, tocar. Porque tudo já foi fadado à morte, ao esquecimento, ao pó. E daqui a 1 século? E daqui a 2 séculos? E daqui a 3? E daqui a 1000 anos? E daqui a 2000 anos? E daqui a 3? E daqui a 4, 5, 6 mil anos? O que vai ter sobrado de você? Mas Cristo falou: as minhas palavras não passarão. A verdade é que todo esse momento que nós estamos vivendo agora serviu para que esse teatro de ilusões se desfacelasse diante dos nossos olhos e para que nós possamos refletir a respeito de todas essas coisas, da nossa própria finitude e da nossa própria impotência, para confiar na palavra daquele que eu, como cristão, acredito é o próprio Filho de Deus. É nele que existe esperança, mas não é na gente e não são nas coisas. Eu, como cristão, acredito. Eu sei que tem muita gente, e eu não quero ofender a religião de ninguém, do pessoal que me segue aqui, de outras religiões, ou mesmo ateus que me seguem também. Mas para refletir a respeito dessas coisas. Quando foi que existiu alguma esperança nesse mundo? Quando foi que existiu alguma esperança nessa humanidade? Quando foi que existiu alguma esperança no homem? Refletindo a respeito da vida de Cristo e dos apóstolos que passaram a mensagem, você chega a 2 conclusões óbvias. Ou Jesus Cristo era um louco, né? Um louco, um doido varrido, que não sabia do que estava falando, ou ele era realmente o Filho de Deus, que veio não só para nos ensinar a depender dele, mas que através do seu sofrimento e de tudo aquilo que ele passou injustamente por causa das nossas injustiças, dos nossos pecados, porque é uma ruindade da humanidade muito grande, né?
É uma ruindade muito grande o que fizeram com Jesus Cristo. Através disso, nos transformar em novas criaturas. Através daquilo que ele padeceu por nós. Nunca teve uma esperança nesse mundo. Nunca teve nenhuma esperança na humanidade. Que nós possamos, nesse final de ano, depender mais do Senhor. Um excelente dia. Natal, Ano Novo e tudo mais. Você sabe que o meu canal ele vem sendo esmagado, né? É um negócio chamado shadow ban, né? Quando o YouTube para de recomendar os seus vídeos, ele vai fechando cada vez mais a dispersão dos seus vídeos e do seu canal. Então, nós estamos passando os nossos últimos tempos juntos aqui, tá bom? Grande abraço a vocês, um grande dia.